Pastor David Poyong Cho. As pessoas pensam que podem crer na palavra de Deus, e podem, mas falham em fazer a diferença entre a palavra de Deus, que dá o conhecimento geral a respeito de Deus, e a palavra de Deus que ele usa para conceder fé acerca de circunstâncias e problemas específicos. É este último tipo de fé que produz milagres. No grego, há duas palavras diferentes para a palavra, logos e rema. O mundo foi criado pela palavra logos de Deus. Logos é a palavra geral de Deus, que se estende desde o livro de Gênesis ao Apocalipse, pois todos estes livros falam acerca de Jesus Cristo, direta ou indiretamente. Ao ler a palavra logos do Gênesis ao Apocalipse, a pessoa pode receber todo o conhecimento que necessita a respeito de Deus e de suas promessas. Mas pela simples leitura, a pessoa não recebe fé. A pessoa recebe conhecimento e compreensão acerca de Deus, mas não recebe fé. Romanos 10:17 mostra-nos que o material usado para edificar a fé é mais do que simples leitura da palavra de Deus. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nesta passagem, palavra não é logos, mas rema. A fé, especificamente falando, vem pela pregação da palavra rema. Rema procede de logos. Logos é como o tanque de Betesda. Você pode ouvir a palavra de Deus e pode estudar a Bíblia, mas somente quando o Espírito Santo vem e aviva uma passagem, ou passagens das Escrituras ao seu coração, queimando-as em sua alma e dando-lhes a conhecer como aplicá-las diretamente à sua situação específica, é que logo se transforma em rema. Se você nunca tem tempo de esperar na presença do Senhor, então o Senhor nunca confirmará a palavra de que você tanto necessita em seu coração. Esta é uma época de muita agitação, muita correria. As pessoas vão à igreja para serem entretidas, puro entretenimento. Ouvem um sermão curto e são despedidas, sem terem tempo para esperar no Senhor. Antes que o Senhor conceda uma mensagem a um indivíduo, ele tem de fazer várias coisas. Primeiro, o Senhor deseja limpar a sua vida e fazer com que esse indivíduo se entregue a ele. O Senhor nunca dá promessas de um modo qualquer. Quando o Senhor lidar com você, você deve tirar o tempo para permanecer perante Ele. Confesse seus pecados e entregue sua vida a Ele. Quando essas condições necessárias são produzidas, então vem o poder de Deus. E seu coração, assim como o tanque de Betesda, é revolvido por algum texto em particular. Então você sabe que essa promessa é sua e recebe a fé para produzir o milagre necessário. A saúde corporal não é o objetivo último do Espírito Santo. É necessário que conhecemos bem claramente as prioridades do Espírito Santo. O alvo supremo é a santidade das nossas almas. Quando Deus lida com você, sempre o faz através da santidade da alma. Se sua alma não estiver reta diante de Deus, não importa quanta oração, quanto grito ou quanto pulo você dê, essas coisas não lhe trarão a palavra rema de que você necessita. É preciso esperar no Senhor. A cura divina depende da soberana vontade de Deus. Às vezes uma pessoa recebe uma cura instantânea, ao passo que outra precisa esperar um pouco mais. Um dos mais queridos irmãos diáconos de nossa igreja caiu doente. Este diácono deu tudo ao Senhor, amando-o e o servindo de um modo espantoso. Todos viram isso. Disseram-lhe que tinha um tumor e que os médicos desejavam operar. Mas todos em minha igreja sabiam que o Senhor ia curá-lo, pois ele era um grande santo e de grande fé. Este era o raciocínio deles. Orei para a cura dele. Então tinham uns 40 mil membros e todos eles oravam, atacando o trono da graça, e esse diácono reivindicou a cura. Mas nada aconteceu,
Ele piorava cada vez mais. Afinal, sangrava tanto que foi levado ao hospital e sofreu uma intervenção cirúrgica. Muitos de nossos membros estavam preocupados e reclamavam: onde está Deus? Por que Deus o está tratando dessa maneira? Mas louvei a Deus, pois eu sabia que tinha algum propósito específico no que estava acontecendo. Ao ser hospitalizado, ele começou a pregar o evangelho a todos com quem entrava em contato. Em breve, todo o hospital sabia existir um Jesus vivo e que seu representante estava ali naquele hospital. Médicos, enfermeiras e pacientes eram salvos todos os dias. Então os membros de nossa igreja se alegraram dizendo: louvado seja Deus! Foi melhor que ele se hospitalizasse do que tivesse recebido a cura instantaneamente. Deus mostrou que a sua prioridade era a cura eterna das almas e não a cura terrena do corpo físico. Onde há dor e sofrimento, temos a tendência de pedir libertação, mas não devemos fazer isso. Se o seu sofrimento pode resultar em graça redentora, ou se seu sofrimento torna-se o canal de Deus para o fluxo da graça redentora de Deus, então seu sofrimento foi enviado por Deus. Se, entretanto, seu sofrimento torna-o inválido e começa a destruí-lo, então procede de Satanás, e você deve orar a fim de livrar-se dele. Contar-lhe-ei agora um caso no qual Deus libertou as pessoas de seu sofrimento. Aconteceu a Guerra da Coreia quando 500 ministros foram capturados e imediatamente fuzilados, e 2.000 igrejas destruídas. Os comunistas eram cruéis para com os pastores. A família de certo ministro foi capturada em Incheon, na Coreia, e os líderes comunistas submeteram-nos aos que chamavam de Tribunal do Povo. Os acusadores diziam: este homem é culpado de cometer este tipo de pecado, e por este pecado deve ser castigado. A única resposta que recebiam era um coro unânime de voz dizendo: sim, sim. Desta vez cavaram um grande buraco, colocaram o pastor, sua esposa e vários de seus filhos dentro dele. Então o líder falou: todos estes anos o Senhor tem desviado as pessoas com a superstição da Bíblia. Se desejar agora tratar-se perante o povo aqui reunido e arrepender-se da sua má conduta, então o Senhor, sua esposa e seus filhos serão libertos. Mas se persistir em suas superstições, toda a sua família vai ser enterrada viva. Tome sua decisão. Todos os seus filhos começaram a chorar, dizendo: pai, pai, pensem em nós. Imagina a situação desse homem. Se você estivesse em seu lugar, o que teria feito? Sou pai de 3 filhos e chegaria quase a preferir ser lançado ao fogo do inferno a ver meus filhos serem mortos. Este pai estava profundamente abalado. Levantou a mão dizendo: sim, sim, faloei, vou denunciar, minha. Mas antes de poder terminar a frase, a esposa tocou-lhe o lado dizendo: diga não. E dirigindo-se aos filhos, essa valente mulher disse: calem-se, filhos. Esta noite vamos jantar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então começou a cantar o hino no celeste porvir. Seus filhos e marido acompanharam no cântico enquanto os comunistas começaram a enterrá-los. Logo as crianças estavam enterradas, mas até que a terra lhes chegasse ao pescoço, continuavam a cantar e o povo a olhar. Deus não os livrou, mas quase todos que viram a execução tornaram-se crentes. Muitos são membros de minha igreja. Mediante seu sofrimento fluiu a graça da redenção. Deus enviou seu único filho a fim de ser crucificado na cruz, para que o mundo pudesse ser salvo e redimido. Esse é o objetivo último de Deus, a redenção de almas. De modo que quando a pessoa desejar a cura divina ou uma resposta dos altos, focalize a vista através das lentes do último objetivo, a redenção de almas. Se perceber que seu sofrimento realiza mais redenção do que sua cura, então não peça libertação,
mas Deus lhes dê força a fim de perseverar. Nem sempre é fácil fazer distinção entre o sofrimento ocasionado por Satanás, do qual Deus deseja livrá-lo, e o sofrimento que Deus pode usar a fim de fazer com que o fluxo da graça redentora continue a fluir. A fim de tomar esse tipo de decisão, é preciso que a pessoa espere no Senhor e conheça a sua vontade. Não se desanime e ande à procura de oração de um evangelista famoso após outro. Mas mediante a oração, jejum e fé, deixe que Deus lhe apresente sua vontade. Quando o Espírito Santo aviva logos da Escritura ao seu coração, concede-lhe uma fé miraculosa. Você sabe que a passagem bíblica não mais pertence à palavra dita de Deus, mas transforma-se instantaneamente na palavra dizente de Deus para você. Então você deve firmar-se nessa palavra, seguir em frente e praticá-la, embora não possa ver nada. Embora não possa tocar nada, embora na sua vida inteira esteja totalmente às escuras, uma vez que você recebe a palavra rema, não tenha medo. Siga em frente e ande por sobre as águas, e verá o milagre. Tenha cuidado, entretanto, em não adiantar-se a Deus. Muitas pessoas andam na frente de Deus, assim como o fez Paulo em sua vontade de levar o evangelho de Cristo. Cristo ordenou que fôssemos até os confins e pregasse o evangelho, de modo que Paulo, seguindo a palavra Logos, dirigiu-se para a Ásia. Mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, não permitiu que ele chegasse lá. Então Paulo disse: irei para a Bitínia. Novamente o Espírito do Senhor disse: não. Então Paulo e seus companheiros desceram a Troade, uma cidade desconhecida. Podemos imaginar suas peregrinações ali, sua confusão, pensando: eu estava obedecendo a um mandamento de Jesus. Jesus disse-nos que fosse até os confins do mundo e pregássemos o evangelho. Porque sou eu um fracasso? Enquanto orava e esperava no Senhor, recebeu a palavra rema e apareceu-lhe um homem da Macedônia em uma visão, dizendo: passa para a Macedônia e ajuda-nos. De modo que ele tomou um barco e foi para a Europa. Através do exemplo de Paulo, podemos novamente ver a diferença entre Logos e Rema. Deus te abençoe, que você possa, em nome de Jesus, tomar posse dessa palavra, entendendo a palavra Logos e a palavra Rema. São preciosidades do Senhor. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, para que você não perca nenhuma palavra desta série. E não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com as pessoas que você mais ama. Deus te abençoe mais uma vez. Em o nome de Jesus. Amém.